estado do Rio Grande do Sul é rico em diversidade cultural. Mas esta característica também se estende à economia, com sistemas de produção que projetam o estado para o país e para o mundo. Daqui saem produtos de alta qualidade, o que garante maior fôlego em épocas de crise. No Universidade Aberta de hoje, eu te convido a explorar o setor metal mecânico aqui da nossa região. Quem fala sobre o assunto é o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Dias Blois, e a aluna do curso de Ciências Contábeis, Juliane Spagnoli. Mas antes, vamos acompanhar a primeira parte da reportagem produzida pelo Núcleo Experimental em Jornalismo, em parceria com a UPF-TV. As chapas de aço usadas como matéria-prima vêm dos polos brasileiros de extração para o interior do estado. Aqui, elas são transformadas em máquinas agrícolas. Depois de verificado, dado o ok, que ela está em perfeitas condições, é liberada a máquina para o setor de expedição, para fazer a entrega para o cliente final. E qual que é o respaldo assim do cliente que vem? O nosso produto é muito bem aceito no mercado, já tem um longo conhecimento da marca, tem uma muito boa aceitação no mercado. Esta empresa possui 9 fábricas na França, Estados Unidos e uma única brasileira, localizada estrategicamente em Passo Fundo. A região já possuía tradição na indústria do setor metal mecânico, além de ter mercados próximos com potencial de consumo. Ela teve essa acertabilidade de escolher o sul para se instalar, cuidou aonde teria um polo industrial, com uma estrutura já organizada, para que eles tivessem talvez uma preocupação a menos já com uma indústria pronta. Todo um estudo antes de 2, 3, 4 anos para então decidir se instalar aqui em Passo Fundo. O controle de qualidade garante que o produto seja o mesmo de renome internacional das outras fábricas espalhadas pelo mundo. Essa inexistência de fronteiras permite o crescimento mesmo com crises, já que sempre há um mercado em alta em alguma parte do globo. A máquina montada ela vem para o setor de teste final, onde ela é colocada para girar, né? Então verificar todo o funcionamento da máquina, giro dos pneus, giro das correntes, é feito engraxar a máquina, né? E verifica também alinhamento de correntes, alinhamento de rolamentos, alinhamento dos eixos, para ver se a máquina está realmente funcionando perfeitamente. E a empresa espera aumentar as exportações em 30% em relação ao ano passado. Como são analisados os cenários de projeção regional, é conversa que continua no estúdio. Bom, então, professor Henrique, na verdade esse projeto também não é novo, né? Ele está na 3ª renovação, pelo que o senhor estava nos contando antes de começarmos o programa. E ele não trabalha, ele não serve só para mapear o cenário do setor metal mecânico, é isso? Ele pode mapear cenários de outros setores da nossa economia. Como é que isso funciona? Ele é um projeto que já está na sua 3ª renovação, né? E ele é um projeto que sim, ele trabalha com modelo estatístico, modelo matemático, né? Um modelo, digamos assim, de estratégia uma estratégia de desenvolvimento regional que pode ser aplicado para outros setores, pode ser aplicado para o setor leiteiro, para o setor de soja, setor de transportes, para o setor metal mecânico, né? Então, originalmente ele foi criado para criar cenários prospectivos para que a gente possa trabalhar com esse planejamento regional aqui da região de Passo Fundo. Ou seja, entender o que está acontecendo agora para pensar no futuro. Exatamente, entender o que está acontecendo agora, né? E projetar o futuro, na realidade, né? Para ver o que se pode ser feito hoje nesse setor para que ele possa aproveitar as oportunidades ou se prevenir das ameaças, né? Hoje existe uma gama de possibilidades em todas as áreas muito grande, né? E o senhor estava me contando então que esse projeto ele tenta estreitar os horizontes e oferecer possibilidades que têm maior potencial de dar certo, é isso? Na realidade assim, ele trabalha com um horizonte menor, mas mais factível, mais que ele possa ser melhor, digamos assim, que aconteça, que seja um horizonte mais... que seja mais possível de acontecer. Que tem uma potência de dar certo maior. Que tu possa trabalhar com a probabilidade, digamos assim, de certeza em cima daquele horizonte. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma probabilidade maior do que aconteça, a gente se preocupa mais com aqueles eventos que estão dentro daquele cenário. A gente, no início do projeto, trabalha com uma série de eventos,
depois a gente vai diminuindo esses eventos e no Ou final... seja, eventos são coisas que já aconteceram nesses setores. Isso, crises, a própria agricultura, valorização e desvalorização do dólar, a própria questão da mão de obra, a questão da economia como um todo. Então esses eventos eles vão se tornando aqueles mais impactantes e vão para aquele setor e eles vão se afunilando e vão montando esse cenário. A partir daí, quando tu monta esse cenário futuro no tempo, tu tem condições de verificar assim, ó, o que eu posso fazer hoje para, por exemplo, uma valorização ou desvalorização do dólar para não afetar tão decisivamente. Não é só para que dê certo, para que eu tenha um lucro ou vou investir numa coisa que vai ser positiva, mas também para prevenir crises que estão aí se estruturando. Claro, os próprios peritos que participam do projeto, que participam dando suas opiniões e dando suas importantes, né, eles podem dizer o que pode ser feito hoje, né, para que possa corrigir determinados problemas, determinados rumos, quer dizer, orientar o rumo determinados da rumos que possam atrapalhar esse setor, né, que ele possa não sofrer, ele seguir trabalhando sem ter um rumo, sem ter um futuro. Que é o que muitos pequenos empresários, por exemplo, hoje fazem, né? A gente não sabe muito bem como é que funciona, não se preocupa em se planejar e acaba só sendo reativo, né? Reagindo ao que vai acontecendo. Não tem nada planejado. Juliane, em que semestre da faculdade você está? Eu estou no 5º semestre de Ciências Contábeis, né? E quando tu entrou na faculdade, tu imaginava que estudar coisas como planejamento, gestão, que pra gente que está no dia a dia parece às vezes uma coisa tão de falar em planejamento, não, tem que planejar, mas como assim, né? Tu imaginava que isso tivesse uma aplicação tão direta no dia a dia de quem trabalha com a economia? Na verdade, é uma grande oportunidade, né, da universidade. Na verdade, a gente não imagina assim, só dentro de um projeto de pesquisa mesmo, que a gente consegue visualizar, consegue desenvolver, né, essa forma de planejamento. E entender como é que isso funciona. Isso, entender melhor como, na verdade, um projeto funciona. E, professora, a gente fica pensando assim em planejamento, né? Acabamos de comentar que às vezes parece uma palavra meio estranha e que não faz parte do nosso cotidiano. Como é que é para os empresários que são entrevistados e que estão envolvidos com esse projeto? Quer dizer, essa palavra estava presente já na perspectiva deles, no dia a dia deles, ou é uma coisa que o projeto acaba trazendo também? Olha, eu espero que com a chegada dessas grandes empresas que se instalaram aqui, essa cultura seja estabelecida na região, porque até então não, né? Se trabalha como bombeiros, né? O empresário ele acaba trabalhando como bombeiro, apagando incêndio, resolvendo problemas de curto prazo e tal, né? Então a ideia do planejamento, eu espero que ela possa ser inserida com essas grandes empresas que vieram se instalar aqui na região, e que esse setor seja beneficiado com essa cultura, com essa nova cultura, né? Porque essas empresas trabalham com planejamento. As pequenas empresas não. Que né? não trabalham. Não. E o setor da metalmecânica, que é o setor que o projeto está mais dedicado nesse momento, qual é o cenário que nós temos hoje? Eu te diria assim, que esse setor ele é muito dependente dos ciclos, digamos, ciclos econômicos, né? Ele é um setor assim muito... Não só do país, né? Mas de fora também. Também de questões regionalizadas, ele também é afetado por questões regionalizadas, assim, com subas e declínios da economia, né? Com uma agricultura mais forte em determinados períodos, mais fracas em outros períodos, né? Então ele ainda é um setor assim muito dependente de oscilações econômicas, né? Ele é um setor que é muito significativo, muito competitivo, extremamente competitivo, mas eu diria pouco operativo, né? Ele poderia se desenvolver como setor calçadista, que tem associações, como a gente havia falado antes, né? Que existem associações, e essas associações elas discutem, planejam, né? Trabalham com algumas ferramentas, né? Se unem para fazer alguns investimentos. Se unem, tem alguns observatórios econômicos, né? Para ver como é que vai estar esse futuro, como é que está o mercado, novos mercados, constroem a ideia dos consórcios para exportação, consórcios de importação de máquinas de precisão, enfim, né? A ideia... cooperação favorece o desenvolvimento. Claro, e não existe aquilo que a gente tinha conversado antes, não existe hoje na moderna economia, na moderna nossa economia de mercado, trabalhar sem a cooperação. Não tem hoje como não trabalhar, principalmente as pequenas empresas.
Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já, falando um pouquinho mais deste projeto que busca mapear os cenários de produção, os cenários econômicos da nossa região. Em especial hoje, estamos falando do setor metal mecânico. Até já. Uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo estuda a dinâmica de projetar possíveis cenários de economia da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Entre eles, o setor metal mecânico, muito expressivo na região da produção em que estamos localizados. Considerar um histórico de fatos, consultar especialistas e disponibilizar para a sociedade esses dados cruzados faz parte do trabalho proposto. Mas antes de continuarmos essa conversa, vamos acompanhar a outra parte da reportagem produzida pela nossa equipe. Os cenários em que a indústria metal-mecânica está inserida depende de vários fatores. Por exemplo, o caso de exportações, a variação do dólar, como a agricultura vai se comportar, entendeu? Então, tu constrói cenários para o futuro, como é que esses eventos vão oscilar, como é que os peritos julgam que esses eventos vão oscilar, para mais ou para menos, né? Positivo ou negativamente. Poder relacionar fatos passados para projetar perspectivas para os próximos 5 anos é o que faz um projeto de pesquisa da UPF. É prever o futuro, como se a gente pudesse trabalhar com cenários prevendo futuros. Como isso não é possível a gente determinar como é que vai ser o futuro, a gente procura estabelecer, digamos assim, possibilidades, né? O projeto é integrante do Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. Ele oferece dados para estratégia e competitividade organizacionais. Nós temos várias temáticas, né? E uma delas é a parte de infraestrutura e logística, do qual eu faço parte e eu coordeno. Então nós temos estagiários. Há algum tempo já eu venho desenvolvendo esse projeto, né, com o professor Henrique, sobre as diversas áreas, né. Ele me convidou e eu aceitei porque ele contribui muito para a minha vida acadêmica, porque eu pretendo, né, posteriormente, quando eu terminar a faculdade, eu pretendo continuar fazendo um mestrado e depois me inserindo mesmo na pesquisa. Os estudos e dados de quase 5 anos atrás alcançaram o tempo presente. Eles são disponibilizados no site do Observatório e as pessoas têm acesso a esse site e podem, no caso, visualizar qual a situação do nosso CORED, do CORED de produção em relação aos outros COREDs. Né, assim, podendo aplicar mais recursos, órgãos públicos, né, podendo aplicar mais recursos, privados também, podendo vir para a região. Índices, né, que possam ser disponibilizados para a sociedade e que as pessoas possam utilizar esses índices, essas informações, para que elas possam tomar decisões, para que elas possam observar a nossa realidade aqui. Agora eles podem ser comparados com a atualidade. É esses resultados que a equipe de pesquisa comenta a partir de agora. Professor Henrique, quais são as etapas do projeto? Como é que o projeto é feito? Por onde é que a gente começa quando vai fazer algo assim? Se parte de um diagnóstico, tu tem um diagnóstico e tu faz uma leitura sobre o setor, basicamente, né? Depois tu faz um contato com peritos, que são pessoas que conhecem, no caso do setor metal mecânico, tu faz esse contato com eles. E aí tu vai esse diagnóstico vão sendo levantados eventos que possam impactar, né? Eventos, digamos, exógenos, que são fora digamos do campo, assim, da área. São eventos assim que não há controle por aqueles peritos, não há controle por aqueles peritos, né? Eventos endógenos, que são eventos que há um controle, que eles possam. Por exemplo, a questão do controle da qualidade nas máquinas. Eles podem melhorar esse controle da qualidade. Variação do dólar, eles não podem controlar isso, entendeu?
e eventos positivos que afetam positivamente, que aumentariam a produção, e eventos negativos que afetariam negativamente. Então trabalha com uma série de eventos, e aí esses eventos vão sendo depurados numa pesquisa de campo, um questionário vai sendo passado para esses peritos, e eles vão atribuindo notas, e esses peritos esses eventos vão diminuindo até chegar no número que um número mínimo que o modelo exige para que ele possa rodar. E, Juliane, qual é a tua participação? Quer dizer, em que parte do projeto tu tens atuado nesse momento? Então, eu iniciei no projeto há pouco tempo, né? A terceira fase, então já passaram outros estagiários também. E eu iniciei há pouco tempo nesse projeto, de forma voluntária, porque agrega bastante para a minha vida acadêmica, né? E a gente está, assim, na parte buscando contatos de peritos. Então, fazendo um mapeamento ali dos peritos mesmo, para a gente conseguir conversar com eles, fazer as pesquisa de campo, né? Para posteriormente. E, professor, o senhor citou os eventos, por exemplo, como a questão do dólar, a questão da qualidade do equipamento, que são coisas bem ligadas à economia. Há uma observação ao longo desse projeto, até em outros setores, de eventos que não têm uma relação direta com a economia, mas que acabam afetando o cenário econômico? Claro, a questão da climática, né? Afeta diretamente a questão da mão de obra, né? A questão da qualificação da mão de obra, né? Se tu tem uma mão de obra qualificada ou não, se tu tem energia na região para que possa produzir, se tu tens transporte para que tu possa trazer matéria-prima e distribuir, né? Boas condições de trafegabilidade, modais de transporte que tu possa ter um fluxo logístico interessante, né? Aeroportos de cargas, né? Aeroportos comerciais, enfim. Né? Qualquer evento que mobilize a sociedade de alguma forma pode interferir nesse cenário no futuro. Com certeza. O que os peritos vão diagnosticar é se esse evento impacta mais ou menos. Por isso que o futuro, o horizonte futuro, ele é amplo. O que esse projeto faz é reduzir esses eventos ao número que possa ser observado e a gente possa criar um futuro para ser observado e ser maior, digamos assim, uma probabilidade maior dele ocorrer. E à medida que esses dados vão sendo coletados, que as análises vão sendo feitas e os cenários traçados, como é que essas informações voltam para o público, ou seja, as pessoas que estão envolvidas com esse setor? Olha, é uma dificuldade, para ser honesto, é uma dificuldade que a gente tem porque não se há uma associação ainda desse setor especificamente que a gente possa discutir, a gente possa partir. A gente está trabalhando assim ainda empiricamente, a gente trabalha como se fosse na frente e gostaria que já existisse uma entidade que a gente pudesse fazer esse cruzamento, né? A gente tentou já há uns anos atrás criar uma central de compras, não evoluiu muito, mas a gente tem muita expectativa que esse setor possa ainda sensibilizar da necessidade da cooperação, que possam ser criadas entidades, que dentro dessas entidades desse setor metalmecânico possam trabalhar com planejamento, que uma das ferramentas, que podem não ser essa, mas outras ferramentas de planejamento, possam vir a contribuir para esse setor. Nos anos anteriores do projeto, outros setores foram estudados. Que outros setores por onde o projeto já passou? Nós trabalhamos com o setor leiteiro, nós trabalhamos com o setor, com a soja, né? E com o transporte. Existe uma característica comum desses cenários que a gente tenha observado, que vocês tenham observado ao longo dessas pesquisas? Ou algo muito distinto? Esse vínculo regional, assim, local, com a questão do agronegócio, né? O agronegócio é muito presente nesses setores e acaba influenciando, assim... Quase todos. Eles influenciam, assim, comum quase todos os eventos, todos os setores. Eu fico pensando nessas empresas que têm fábricas pelo mundo todo, no setor metal-mecânica, e que estão aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que existe uma maneira de trabalhar muito peculiar no nosso estado, quer dizer, cada região do Brasil tem a sua característica até cultural, né? Essas empresas, embora sejam multinacionais, elas tendem a se adaptar e são absorvidas pelo mercado, ou elas mantêm a estrutura, a dinâmica que acontece nos outros lugares? Depende da origem dela, boa pergunta. Assim, o que eu noto assim que algumas empresas, por exemplo,
você que instalou a Manitowoc, né? Ela vem com a cultura norte-americana ali, e dificilmente, claro que alguma influência tu sofre, não tem, mas vem com uma coisa bem... Elas não estão abertas, para algumas não ela estão vem abertas. com aquela porque daquilo vem dando certo, então ele não, mas claro que tu tendo funcionários brasileiros, tu acaba tendo uma certa influência. Mas depende da origem, né? Eu não posso determinar isso como uma regra geral, né? Sim. Não posso Nesses estudos que vocês fizeram, mesmo em outros setores, foi possível observar que algumas dessas empresas acabam se retirando por não conseguirem se adaptar ao mercado? No setor metal-mecânico, que eu Não. não tem isso, não se observou isso. O senhor comentou bastante antes que a sua área é transporte, que Sim. vocês fizeram um estudo né, do cenário dos transportes aqui na nossa região. Que diagnóstico nós podemos ter desse cenário? Olha, é difícil a pergunta. Nós muito carentes, estamos muito carentes, né? Dependentes do modelo. Nós estamos falando de transportes públicos ou não? Qualquer? Não, transporte de cargas eu estou falando. De transporte cargas. de cargas. Muito dependente da modalidade rodoviária, a falta de outras possibilidades de modalidades, no caso um bom aeroporto de cargas, né? Esse instalou em Vacaria, ele não... Tem um assunto que talvez a gente possa voltar num outro Linha Aberta a conversar. Eu vou deixar só a pulga atrás da orelha do nosso espectador. Porque eu, por exemplo, quando viajo, tenho observado cada vez mais a quantidade de caminhões que nós temos nas estradas. Uma coisa crescente, assim. Às vezes tu tem... E eu tenho a impressão, não sei se estou equivocada, que há um tempo atrás a gente não tinha esse cenário de tantos caminhões na estrada. E eu fico pensando se não era uma saída à volta do transporte ferroviário. Com certeza. Com certeza, ainda mais um país dessas dimensões. Dessas dimensões, né? Bom, mas isso é um assunto para um próximo Linha Aberta. A gente quer agradecer a presença do professor Henrique, da Juliane, e vamos ficar com essa pulga atrás da orelha e voltar a discutir isso, que eu acho que essa inquietação não é só minha. Eu já ouvi muita gente falar, saudade das ferrovias, quem sabe fosse um caminho, ou o transporte aéreo. A gente volta na próxima semana com um outro projeto de pesquisa realizado aqui na UPF. Até lá!